Com outros destaques aqui neste sábado, no Jornal Jovem Pan, na cúpula de líderes do G77 mais a China em Havana, capital de Cuba, o presidente Lula criticou o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos contra o país. E no discurso, Lula se aproximou de ditaduras e estremeceu as relações com o Ocidente. Vamos mais uma vez a Brasília conversar ao vivo com o repórter André Neri, que vai trazer os detalhes dessa agenda internacional do presidente da República. André, com você. Obrigado novamente, Daniel. A gente lembra aqui que Lula foi o primeiro presidente a discursar hoje em Havana durante essa reunião do G77 mais a China, que é aquela cúpula dos países em desenvolvimento e que é considerada pela diplomacia brasileira um espaço para coordenar posições sobre a reforma no sistema internacional político e econômico. Foi nesse evento que Lula classificou o embargo dos Estados Unidos a Cuba como ilegal e condenou a inclusão do país caribenho na lista de patrocinadores do terrorismo. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores de terrorismo. O embargo dos Estados Unidos a Cuba, que foi rechaçado por Lula veementemente nesse discurso, começou nos anos 1960. Foi uma resposta a uma onda de nacionalização cubana que causou prejuízos a americanos que eram proprietários de terras e também de usinas de cana-de-açúcar na ilha caribenha. Desde então, operações comerciais de outros países com Cuba passaram a ser altamente dificultadas pelos Estados Unidos. A atual ditadura cubana culpa esse embargo pela crise financeira do país, que inclusive é usada pelo governo local como argumento para não pagar dívidas a credores, a exemplo do próprio Brasil. A gente relembra aqui que um documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo durante a semana revelou que o Brasil pretende apresentar alternativas para receber cerca de 538 milhões de dólares de Cuba, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. As medidas consideradas para uma renegociação incluem a possibilidade de descontos no montante em atraso, também a exploração de moedas alternativas ao dólar, ou até mesmo receber o pagamento em produtos cubanos. A dívida é referente ao financiamento do projeto do Porto de Mariel, que fica a cerca de 40 quilômetros da capital Havana. A maior parte dos recursos públicos emprestados ao país foi via BNDES durante as gestões Lula e Dilma. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que esteve na comitiva do governo Lula, garantiu que a dívida vai ser debatida futuramente com o país caribenho. Daniel. Legal, André Anelli trazendo os detalhes dessa agenda do presidente da República em Cuba, Havana. Claro que a gente destaca e vai trazer também as informações acerca da viagem do presidente Lula para Nova York, reunião Assembleia Geral da ONU. Valeu, André, até já. Seguimos ainda falando sobre a participação do presidente Lula nessas reuniões do G77 em Cuba e também as expectativas para a Assembleia Geral da ONU. Então, por essa razão, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da UFF e também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer participar. Perfeito. Para começar, queria naturalmente pedir sua análise e avaliação acerca da participação do presidente brasileiro nessas agendas em Havana, Cuba, a reunião do G77, esse grupo que reúne nações em desenvolvimento. Além disso, teve reunião em separado com o presidente de Cuba. Enfim, qual a importância do encontro? Reforça um alinhamento de Lula com algumas outras nações de regimes muito questionáveis. Costuma ter algum resultado prático a participação do Brasil em eventos do G77, professor? Daniel, esse grupo foi criado em 1964, inicialmente era formado pelos países chamados não alinhados, né, num ponto alto da Guerra Fria.
Hoje ele tem 133 países membros, mais a China, que apoia esse grupo financeiramente e politicamente. Mas esse grupo ele não teve grandes resultados práticos durante décadas. Nesse momento, inclusive, a agenda do grupo é cobrar uma questão histórica, que é o combate à pobreza, e isso se sobrepõe à agenda da ONU, né, do Acordo de Paris de 2015, de aquecimento às mudanças climáticas. Então, o discurso do presidente neste evento naturalmente tenta responsabilizar os países industrializados, em especial os Estados Unidos e até a própria China, que nos últimos 40 anos se tornou uma grande poluidora, inclusive pela queima de carvão natural durante décadas. Embora a China seja um país convidado desse evento, o grupo tenta que os países que poluem mais paguem mais pelos custos da transição energética necessária ao combate à mudança climática. Essa condenação do Lula às imposições, às sanções dos Estados Unidos a Cuba não é algo novo. Inclusive, todos os anos, desde a década de 90, no final da Assembleia Geral da ONU, é votada uma nota de repúdio às sanções aos Estados Unidos em relação a Cuba. Vejam só, em 2016, por exemplo, dos 193 países membros da ONU, 192 apoiaram uma resolução da Assembleia Geral contra as sanções em relação a Cuba, e nem os Estados Unidos votaram contra, eles apenas se abstiveram de votar. O que acontece é que o ex-presidente Obama tentou aliviar um pouco dessas sanções em relação a Cuba, depois veio o Trump e acirrou essas sanções, inclusive incluiu o país entre os financiadores do terrorismo, e o presidente Biden não retirou a maior parte das medidas das sanções contra Cuba. E por que acontece isso, só para finalizar? Em grande parte porque muitas pessoas fugiram de Cuba, mais de 1 milhão de cubanos fugiram ou investiram nos Estados Unidos e conseguiram ir para os Estados Unidos através de investimento, de alguma forma, e fazem um forte lobby contra o governo cubano. E na Flórida, inclusive, existe uma comunidade forte de cubanos, e o governador da Flórida, o DeSantis, é um presidenciável. Então, todos os políticos dos Estados Unidos tentam negociar com a comunidade cubana que mora nos Estados Unidos e que se opõe ao governo cubano, Daniel. Vitélio Brustorin, pesquisador de Harvard e professor de Relações Internacionais. Quem vai formular a próxima questão é o comentarista e também professor Marcelo Suano. Por favor. Professor Vitélio, boa noite. É um prazer, uma honra poder fazer uma interlocução com o senhor. Eu tenho uma pergunta mais direcionada ao discurso de Sua Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Veja, como o senhor apresentou, já se esperava um discurso dessa natureza. O mundo inteiro, de certa forma, se posiciona de uma maneira crítica em relação ao embargo e às sanções. No entanto, quando nós observamos o discurso de Sua Excelência, o presidente Lula, que vai se apresentar na Assembleia Geral da ONU, já existe um somatório de pronunciamentos ou manifestações que, de alguma forma, o posicionam, se não como um antagonista, ao menos como um interlocutor muito duro e pesado do Ocidente. O que o senhor prevê, ou o que o senhor pode imaginar que este discurso, de uma forma dura quanto aos embargos, se soma àquele conjunto de outros discursos do presidente Lula e como ele poderá ser posicionado a partir desse momento, já que ele diz, estamos do lado do G77 e, de certa forma, nós temos que nos posicionar contra as potências poluidoras, as grandes potências, que de alguma maneira são aquelas adversárias do sul global, porque não permitem o seu desenvolvimento. De uma certa maneira foi isso que ele tem falado há um certo tempo. Como que o senhor avalia que serão as consequências de ele reiterar esse posicionamento, eu não diria contrário ao Ocidente, mas muito duro com relação ao Ocidente? Marcelo, prazer conversar contigo também. Esse tom do discurso do Lula em Cuba, de certa forma, era esperado que ele fizesse essa crítica. Os Estados Unidos e a Europa têm expressado alguma decepção com posicionamentos do presidente Lula, especialmente em relação à guerra na Ucrânia, né? O próprio presidente tem recuado com algumas declarações que fez. Há poucos dias, por exemplo, ele convidou o Putin a vir ao Brasil, disse que ele não seria preso se viesse ao Brasil. Vejam, o Putin tentou durante 5 meses participar do encontro do BRICS na África do Sul, e o presidente da África do Sul, Ramaphosa, queria que ele participasse, mas não foi possível por causa do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, do qual a África do Sul e o Brasil são membros.
com 123 países do mundo são membros desse tribunal. Depois, no mesmo dia, o presidente Lula voltou atrás, porque vejam só como são as coisas. Os tratados internacionais são recepcionados pela lei brasileira como lei ordinária. Mas quando se trata de tratado de direitos humanos, como é o caso do Tratado de Roma, que é o tratado do Tribunal Penal Internacional, eles se tornam norma constitucional. Eles não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Então, o presidente não pode descumprir o Tratado de Roma. E, na verdade, para retirar o Brasil de um tratado como esse, teria que passar pelo Congresso Nacional, né? Isso é uma decisão do STF deste ano, de 2023, que a retirada do Brasil de tratados internacionais necessariamente passa pelo Congresso. Então, muita gente pode questionar como é que seria possível prender alguém como o Putin, por exemplo, caso ele viesse ao Brasil. Bom, o Putin tem muitos inimigos dentro e fora da Rússia, tem oligarcas que se opõem a ele, tem países que se opõem a ele. O Brasil é um país membro da Interpol e, com certeza, caso o Putin cometa a ingenuidade de vir ao Brasil no ano que vem, ele pode acabar sendo preso de alguma forma. Agora, essas declarações que o presidente faz no exterior e depois se retrata, depois recua, diz que compete à justiça, a prisão ou não de alguém por conta do tratado internacional, isso acaba, assim, corroendo a imagem do Brasil no exterior. E nessa conversa que o presidente Lula vai ter com o Biden, porque ele vai ter uma reunião bilateral com o Biden agora, no contexto da Assembleia da ONU, é esperado que eles discutam direitos trabalhistas, direitos à margem da OIT, né, na linha do que a Organização Internacional do Trabalho prevê, o trabalho decente. Mas também é esperado que eles discutam questões relativas à democracia. O presidente Biden, Marcelo, provavelmente já não pretende mais que o presidente Lula apoie abertamente a Ucrânia. Mas seria importante que houvesse uma calibragem dos posicionamentos do presidente do Brasil, porque claramente, neste momento, o Brasil se posiciona muito mais como anti-americanista, e isso contrasta com a posição anterior do Brasil no governo passado, quando em 2019 o Brasil se tornou um parceiro preferencial extra-OTAN, inclusive negociando para conseguir essa denominação, a sua posição privilegiada na Organização Mundial do Comércio e um apoio dos Estados Unidos para o ingresso na OCDE, a Organização dos Países Ricos, Marcelo. Pois é, agora, professor, na esteira dessa resposta, queria, já que o senhor mencionou a Assembleia Geral da ONU, vai acontecer a 78ª reunião, 78º encontro. O presidente brasileiro, mais uma vez, fará a abertura, né, discurso inaugural, como é tradição. O tema desta edição, paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade. Será um momento para o presidente brasileiro buscar um certo protagonismo em meio a declarações questionáveis em algumas agendas internacionais. De maneira breve, professor, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que, finalmente, a agenda da política externa brasileira se volte para a questão ambiental, que é a posição natural de liderança do Brasil no contexto internacional. O Brasil tem a Amazônia, o Brasil é visto como um líder internacional de meio ambiente, então interessa muito mais a geopolítica ambiental ao Brasil do que a geopolítica da guerra na Ucrânia. No entanto, é claro que a paz, a guerra na Ucrânia também vai ser discutida ali, Daniel. Tá certo. Vitélio Brustorim, pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais, trazendo suas análises aprofundadas acerca da participação do presidente Lula nessas agendas internacionais em Cuba e também nos Estados Unidos. Professor, muito obrigado, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado a vocês, boa noite a todos.